Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos continuar então as nossas resenhas, as nossas críticas, as nossas interpretações e opiniões e palpites, Adriana Calcanhoto, sobre os filmes do Oscar. E neste vídeo de hoje vamos falar sobre Emília Pérez. E aí, galera? Emília Pérez, hein? Tem uma trama muito atual. É um filme importante para este Oscar, vencedor do Globo de Ouro, anotei até aqui, olha só, o Emília Pérez, vencedor do Globo de Ouro de melhor filme de comédia ou musical, melhor filme em língua não inglesa, melhor atriz coadjuvante com a Zoe Saldanha e melhor música. Muitos prêmios no Globo de Ouro. É um musical com um dramalhão mexicano com umas pitadinhas de lacrate, mas aborda um tema atual de transição de gênero. Entretanto, o filme conduz muito bem esta situação. Vamos conversar um pouquinho sobre Emília Pérez e vamos dividir com vocês as nossas opiniões. Já vou logo largando aqui que eu discordo do Gabriel em várias questões desse filme. Agora, você clicou aqui pra saber se a gente vai falar se tem lacrate, se o filme é lacrate. Mas isso você vai ter que ver o vídeo inteiro, tá? Então não adianta. Agora, vamos lá. Uma pequena pincelada aqui. É um novelão. E assim, não... Você pode classificar como um novelão mexicano, mas você pode... Eu vi muito das novelas brasileiras nesse filme. Pra quem não gosta de musical, vai ser um problema esse filme, como foi pra mim. Até a metade. Você demora pra se acostumar. O musical, ele cai. Ele é intenso até a metade. E assim, galera, musical com coreografia e o escambau. Colar de linguiça e o escambau. Briga de rua. Mas assim... Eu não acho um filme incrível, não acho um filmaço. É um filme ok. Vou dar as minhas contribuições aqui no decorrer do vídeo. Mas é um filme, não é... Lembra quando começou o Emília Pérez? É um filme que vai ganhar tudo e tal. Realmente, o Gabriel disse algumas premiações, são grandes premiações. Mas eu não achei tudo isso. O que a gente tem que entender, galera, é que assim... Quando o filme ele está ranqueado para concorrer ao Oscar, de uma forma automática, a gente já levanta a lupa para encontrar onde estão inseridos os critérios que o Oscar exige. Às vezes, estes critérios eles não estão inseridos no filme, mas eles estão inseridos em quem fez o filme, na equipe. Mas, principalmente essa parte da transição de gênero, que é a temática central do filme, eu acho que eles fazem muito bem e eles conseguem fazer com que a gente se envolva com o personagem que passa pela transição. Mas é assim, ó. Primeiro, faz o seguinte. Vou contar um segredo pra você aqui. Você quer ganhar em dólar? Você sabia que Google e o Facebook pagam em dólar? Não sabia? É um segredo aqui nosso, tá? Google e Facebook pagam em dólar. Se você fizer $50, é R$300. E o nosso parceiro Tom Dimas, ele tem o segredo e vai conseguir te mostrar como que você consegue fazer isso. Então, se você tá em um momento da sua vida que você precisa alavancar recursos, principalmente em dólar, o dólar tá em alta, ganhar em dólar é sempre uma boa, né? Faz o seguinte, sem compromisso nenhum, chama o Tom Dimas aqui no link na descrição, no primeiro comentário fixado, tem esse QR Code aí na tela também, ele vai te passar o segredo, tá bom? Aproveita, se inscreve aqui no canal, dê seu like, ative seu sininho, dá um pulo na loja da Linhagem, todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis lá. A gente vai apresentar o Oscar, a gente vai fazer a transmissão do Oscar, sem imagens, é claro, igual o ano passado, só que esse ano a gente tá um pouquinho melhor em relação ao ano passado, né? O Giga, a Deb Escreve e o Omar e um quarto convidado que ainda não vamos revelar estão confirmados aqui
tá? Pro dia 2 de março. Por isso que a gente tá trazendo as resenhas de filmes do Oscar agora, igual a gente fez no ano passado. Já trouxemos A Substância, já falamos também de Ainda Estou Aqui, filmes que já foram Duna parte 2, também já temos a crítica. Então, aos pouquinhos, né? A lista do Oscar já saiu, só que a gente tá gravando um dia antes da lista sair, mas fatalmente Emília Pérez vai estar em algumas indicações, tá? E claro, galera, a nossa resenha aqui tem spoilers, tá? A partir daqui é por sua conta e risco. O André trouxe a questão do musical. Musicais não me incomodam, tá? Não me incomodam. E eu gostei de um negócio que eles fizeram em Emília Pérez, que eles conversam, é uma conversa musicalizada, é uma conversa com ritmo. Acontece mais ou menos umas 3 vezes isso no filme, tá? Eles conversam com ritmo e o barulho do ambiente dita o ritmo em alguns momentos. Então isso é uma coisa que eu achei interessante. As músicas com coreografias, tudo bem, é até um pouco demais, mas musicais não me incomodam, tá? A gente trouxe o Wonka, o próprio Coringa 2 não me incomodou. Então eu não tenho essa restrição com musicais. Você tem, na primeira metade do filme, muitas músicas e isso daí acaba se perdendo quando a trama ganha corpo. Então, quando a trama cresce, o musical cai. Para apresentar a proposta do filme, eles apresentam em vários trechos musicais. Mas essa parte não me incomodou. Essa parte me incomoda porque, sei lá, eu acho muito, né, andando na rua, começando a cantar, a galera na rua, todo mundo vem fazendo coreografia, e isso me irrita um pouco. E aí, às vezes, quando você tá, a história é bem contada, o ritmo do filme é muito bem feito, bem elaborado, quando você quer saber mais da história, aí vem uma musiquinha cantada. A música, eu não sou muito fã de musical, então isso me atrapalha. Agora, eu não posso dizer que o musical, ele é desconectado da história do filme. Ele é bem conectado, ele é bem pensado. As situações, não é um negócio avulso. O musical, realmente, ele está dentro do filme. Ele fica um filme só. Eu demorei pra me acostumar com o musical, mas eu não sei, se você tem problemas com o musical, esse filme vai ser bem difícil pra você. Mas aguenta, que da metade pro final isso cai bastante, É verdade, você tem menos... Você tem muita música no começo. Exatamente. Tem muita música depois, realmente. Aí você vai ter... Só lá do segundo ato pro final, você tem umas 3 músicas. Olha só, o roteiro, galera. Jax Aldiard, elenco Zoe Saldanha, Carla Sofia Gascon, Selena Gomez. A sinopse: a busca pela felicidade pode custar caro. Em Emília Pérez, uma descontente e explorada, mas altamente qualificada advogada chamada Rita, trabalha numa firma focada em encobrir crimes ao invés de servir a justiça. Cansada dessa dinâmica e de estar desperdiçando seus talentos, Rita se depara um dia com uma proposta indispensável que pode tirá-la dessa vida: ajudar o chefe de um cartel, Juan Del Monte, a se aposentar, sair de seu posto e desaparecer por definitivo. Juan, porém, tem aperfeiçoado esse plano em segredo há anos e envolve não só fugir das autoridades, mas afirmar sua verdadeira identidade, Emília Pérez. Rita, então, ajuda-o em todo esse processo, garantindo que Emília possa finalmente viver seu mais autêntico e verdadeiro eu fora do radar. Emília Pérez é um musical que redefine o gênero com a sua história e quebra de expectativas. Vamos lá. O Juan Del Monte é um líder-chefe do cartel. Então, assim, ó, fica um pouco difícil, tá? Você acreditar e aceitar. Aí a questão da aceitação é do contrato que você faz com o filme. Se você não aceitar, você não vai ter a imersão que você tem que ter, que você precisa ter ao aceitar essa questão. Visualmente, o Juan Del Monte, ele é o clássico mexicano, cabeludaço, dente de ouro mesmo, brabo. Fica um pouco difícil de você aceitar no começo que ele quer ser uma mulher.
Por quê? Porque o cara é brabo. Ele é chefe do cartel, ele é casado, ele tem filhos. Só que o filme consegue te explicar e te levar de uma forma que eu acho que fez sentido. Então você pode muito bem chegar aqui e falar, até parece, né, que um traficante vai querer virar mulher. Beleza, essa é a questão que você precisa aceitar. Se você não aceitar, você perdeu o filme já. Isso é bem difícil, Tá. viu? Pra mim foi muito difícil. Exatamente. Acreditar nessa história é bem difícil. Exatamente. É que precisava ser assim pra justificar o decorrer do filme. Exatamente. Porque no começo eu falei, cara, é complicado. E aí você também tem uma outra parte. Porque, além disso, ele quer se tornar um herói Exato. depois, Sim. né? Então isso daí é uma coisa que fica... Mas o filme eu acho que trabalha bem na direção e no roteiro. E se você quiser considerar isso uma lacrate, beleza. Eu não considero. Pra Também mim não. isso faz parte da trama e eu aceitei porque o filme contou muito bem isso, tá? Mas aí também no decorrer você tem algumas mensagens. Quando a gente fala de lacrate, eu coloquei o ponto aqui pra gente discutir, que é assim, ó. O problema não é a transição de homem pra mulher, mas sim as condições apresentadas que são difíceis de você aceitar e o principal pra mim nesse aspecto é o discurso. Porque quando você tem discursos que, na minha opinião, eles são pontuais e são propagandas, aí eu considero, tá? Eu não considerei a trama lacradora. Não considerei. Mas, por exemplo, você tem frases como vaginoplastia deixa homens felizes. Mudar o corpo muda a sociedade. Isso daqui são frases de propagandas ideológicas, tá? Então aqui eu considerei estes pontos como pontos de lacrate. São frases, são pedágios. A trama faz bem, discorre bem, mas é aqui que eu considero... Sabe aquele momento que tu faz assim, ó? Não precisava. Não precisava. Não precisava disso. Mas ele pontua. Eu discordo do Gabriel, porque isso aqui é feito na música, né? Essa parte do vaginoplastia deixa os homens felizes é num musical onde ele tá iniciando a transição de gênero. É. Então ali eu vejo mais como uma propaganda, eu interpretei dessa forma, eu interpretei mais como uma propaganda da transição, não no geral. É uma propaganda da transição. E aqui, falando na lacrate, é muito interessante, porque o filme, o protagonista, o Trafica, Grande Juan. o Trafica, ele fala, eu quero realizar meu sonho, eu quero fazer a transição e esquecer tudo. Esquecer tudo. Eu quero viver, ter uma vida nova. Eu quero renascer. Ele tá fazendo o que diz a propaganda. Inclusive lá nos Estados Unidos, eu não lembro, aí vocês podem colocar nos comentários, até o filho do Elon Musk lá, você, nessa parte da transição, você teria direito, não sei se virou lei, se é lei, se pode fazer, de você tirar uma outra identidade com o seu novo gênero. Por quê? Isso é interessante porque ele caiu nisso. Se eu fizer a minha transição, eu vou seguir o meu desejo e vou ser uma nova pessoa. Vou ter uma nova vida. Aquele de antes não vai mais existir. Então, o protagonista, ele tem esse desejo, ele tem essa ideia. E o filme refuta isso completamente. Por isso que eu não considero o filme lacrate, né? O Gabriel pontuou as frases, talvez o mudar o corpo muda a sociedade, eu concorde com ele, que aí eu acho que não é no musical, né? Não, é a Zoe conversando com então. o médico que faz a cirurgia. Tudo bem, esse aí não tem problema. Agora o outro eu já discordo. Agora, a ideia geral do filme, ele diz completamente isso. Você não consegue esquecer quem você foi. Você não consegue alterar o impacto que você teve em outras pessoas e em si mesmo. Você não tem uma outra vida. O filme conta isso. É uma mentira. Você
mente pra si mesmo. E você não precisa pegar só a questão da transição. Eu tava conversando com o Gabriel nos bastidores, tem muita gente que vai jogar na Mega Sena. Vou jogar na Mega Sena. Se eu ganhar, eu deixo tudo pra trás. Porque assim, existe isso no ser humano, né? Eu vou largar tudo, né? Quantas vezes a mãe de vocês não falou, eu vou embora, vou deixar vocês aí, vou largar tudo. É essa a questão. É lógico que você tem o adendo da transição de gênero, mas é uma alegoria para as pessoas que querem fugir de quem realmente é, só que a vida vai cobrar. Não é assim tão simples quanto resetar um jogo. A vida vai cobrar. Ele tá ali, ele faz tudo ali certinho, aí passa um tempo, pô, cadê meus filhos? Ele sente atração ainda por mulheres. Ele fica com raiva da mulher dele se relacionando com outro cara. Ficar com ciúmes. Fica com ciúmes. Ele não consegue negar ele mesmo. Isso eu achei o ponto forte. Que, novamente, ele tá tratando ali da transição de gênero, mas serve pra muitas outras coisas. É aquela coisa, né? Ele muda o externo. Exato. Você não consegue mudar a verdadeira natureza. Exato. Você não consegue negar... Por exemplo, a cara que o ator faz... Quando ele pergunta, e aí, você vai se casar pra mulher dele, né? A mulher não sabe ainda. Vou. A cara de ciúme dele é fantástico. E ele também, né? Tentando, ele meio confuso, porque ele se permitiu outra vida, só que ele não consegue sair daquele lugar. E quando ele vê os filhos? Não, quando ele vê os filhos, ele assim... ficou 4 anos, né? Nessa nova vida. Aí, depois de 4 anos, ele começa, quero meus filhos, quero ver minha ex-esposa, e aí? Porque ele aqui é um spoiler, né? Porque fica muito claro que depois da transição ele vive uma vida, ela, né? Vive uma vida, mas é uma vida sem valores, é uma vida sem raízes. É uma vida estética, é uma só vida, externa. uma vida vazia. Por isso que ela volta atrás. Ela volta atrás, rica, né? Milionária. E aí traz os filhos com a esposa, que nem sabe quem é ele, pra morar de volta. E aí você tem toda aquela relação dela com os filhos, que você sabe o que tá acontecendo ali, né? Você entende, mas o filme, obviamente, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo, mas você sabe que ali é o pai das crianças. Inclusive tem uma hora que ele tá deitado ali com o filho, contando história, se eu não me engano, e o filho fala, seu cheiro é igual ao do meu pai. Cara, essa cena pega, né? Pega. E aí ela começa a entrar nesse conflito. Ela entra num conflito de arrependimento com o sentimento de perda. E isso o filme, pra mim, trabalha muito bem. Sim. Sabe? O filme trabalha muito bem. Mas aí acaba no final dando uma elevada. É bem novela mexicana mesmo, novela, né? Só faltou mariachi tocar. Briga de rua. Gypsy Kings. Só faltou tocar Gypsy Kings ali. Agora, as atuações são excelentes. São muito boas. Aí que tá. Pra mim, a Lacrate é a premiação. Ele tem que, na minha opinião, ele tem que concorrer como ator, não como atriz. Porque aí, se ele ganha atriz... É um homem tirando o prêmio de uma mulher. Aí, pra mim, é a questão Lacrate. Mas no final, ele chega a pedir perdão pra ela, né? Porque foi uma atitude absolutamente egoísta. E o interessante é que ele faz a transição, começa a nova vida, depois ele volta. Ele faz questão de voltar, diretamente ou indiretamente. Ele começa a voltar a ser ele. Aquele que ele renunciou. Não, ele começa a corrigir os erros. Sim, ele tenta fazer aquela Ele ajuda as famílias a encontrarem os corpos que ele mandou sumir. Sim. Mas eu digo, ele volta a ser ele ali no ambiente com os filhos, com a ex-mulher. Ele volta a ser ele. Né? E é legal que o filme, ele aborda isso, né? É um cara confuso. Ele ele não sabe como agir. Ele não aceitava a aparência, né? É uma questão de aceitação de imagem. Sim. De imagem. E, bom, mas num contexto geral, tá, galera? Eu achei um filme bom. Também achei. Né? Você tem esses problemas, por exemplo, olha só que interessante esse ponto aqui que eu trouxe. O filme sofreu uma grande rejeição, olha só, por parte de mexicanos.
por ter um diretor francês, atrizes americanas realizando papéis, alegando desrespeito, pronúncia errada, fotografia e apresentação de um México que não existe, tá? O filme tá sofrendo uma grande rejeição por parte dos mexicanos. E a comunidade trans também não gostou. É porque a mensagem é muito clara. A mensagem é muito clara e, obviamente, eles não iam gostar. Agora, o mexicano... os mexicanos, eles podem ter a crítica deles, mas é a mesma crítica minha dos filmes brasileiros, né? Que só mostra um dos negócios. Realmente, eles mostraram o México bem triste, cara, né? O México ali parecia Cuba. Pegaram o lugar do México bem triste. Realmente, eu falei, caraca, onde é que eles estão, né? Exatamente. Mas é um bom filme, é um bom filme. Se você não curte muito musical, vai ser difícil pra você, até 1 hora de filme. Mas é um filme interessante, ele tem uma história interessantíssima. Nota 7. Eu vou dar nota 7 também pra Tá esse bom. filme. Interessante que assim, a gente tá trazendo os filmes, mas até agora, galera, Não tem um filmaço. próximo, não tá nem perto do nível do ano passado. Tá bem fraco. Tá muito fraco comparado com esse ano, muito fraco. Mas ok, né? Filmes bons. Por enquanto, nenhum filme podre. Filme podre a gente não tem. Entendeu? Coloca aí, galera. Coloca a tua nota, que é interessante também, eu quero saber. Lembrando, 2 de março, estaremos aqui para apresentar o Oscar, tá? Gabriel, André, Giga, Deb Escreve, Omar e mais um convidado. Eu te espero lá. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.